Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, dá só uma olhadinha no conjunto de gargantilha e brincos que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, claro, dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente, ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, já colocar na tua orelha e no teu pescoço essa gargantilha e esses brincos maravilhosos. Já pensou? Boa história e fiquem com Deus. Sabe, eu fui sincero com ela. Não quero te assustar, viu, Sueli, mas a verdade é que desde que te conheci, algo mudou aqui dentro de mim. Sei lá o que você fez comigo. Quer saber? Acho que me apaixonei. Para minha surpresa, ela ficou esquisita. Desfez o sorriso, franziu a testa, engoliu em seco e desviou o olhar. Até que me encarou novamente e falou: Gustavo, você é um cara bacana, mas eu preciso ser sincera, não confunda as coisas, tá bom? Depois do que aconteceu comigo, a minha vida virou de pernas pro ar, você sabe. Olha só o meu estado. Nem de sair aqui dessa cadeira eu posso. Desculpa, mas eu não posso te dar o que você está querendo. Acho que você está perdendo o seu tempo comigo. Imagine como eu me senti ouvindo aquilo. Eu cheio de esperança, confiando que ela também estivesse sentindo alguma coisa por mim. E de repente aquele balde de água gelada no meu entusiasmo. A única coisa que me restou foi... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Além de trabalharmos no mesmo setor, o Luiz também era meu melhor amigo. Pelo fato de sermos solteiros, os dois, a gente vivia saindo juntos. Hora para tomar um chopinho, conversar, jogar uma sinuca, paquerar a mulherada. Não era do seu costume, mas teve um dia em que o Luiz faltou no serviço. Depois o nosso gerente veio avisar que a irmã dele tinha sofrido um acidente e estava internada no hospital entre a vida e a morte. Por isso ele não tinha ido trabalhar. O gerente não soube dar maiores detalhes, mas naturalmente que eu fiquei muito preocupado. Triste pelo meu amigo, pela irmã dele. Eu não a conhecia. Mas repito, sabe, foi um momento terrível para mim, porque eu sabia que naquele momento ele devia estar atucanado, sabe, desesperado pela saúde da irmã. No dia seguinte, ele voltou a trabalhar e a gente então conversou. Ele então me contou que sua irmã tinha sofrido uma queda de moto, estava na garupa da moto do namorado quando tudo aconteceu. E era coisa muito séria. Tanto que o cara não tinha resistido aos ferimentos e acabou morrendo na mesa de cirurgia. Enquanto a irmã do Luiz estava num leito de UTI entre a vida e a morte. Ele inclusive pediu para o pessoal ali da firma que quem pudesse fosse ao hospital doar sangue. Eu naturalmente fui. Repito, não conhecia a menina. Aliás, não conhecia ninguém da família dele, apesar da gente ser muito amigo. Imagine, a coitada lá desacordada, lutando pela vida, sem saber que o namorado tinha morrido. Coisas da vida, né? Que a gente não pode evitar. Enfim, o tempo foi passando. Felizmente, a irmã do meu amigo conseguiu sobreviver, inclusive saiu da UTI, foi para um quarto comum e depois recebeu alta. Aliás, foi depois que ela voltou para casa que eu finalmente a conheci. Para ajudar o Luiz a arrecadar uma grana extra ali para cuidar da Suela, eu acabei comprando umas coisas de cozinha
que ela mesma tinha comprado, pensando no seu casamento com o rapaz, que infelizmente tinha morrido naquele acidente. Aliás, pelo que o Luiz tinha me contado, eles estavam pensando em morar juntos, já tinham um monte de coisa comprada. E no fim, tiveram seus sonhos interrompidos por aquela tragédia. Para ajudar, eu cheguei a comprar algumas coisas. Aí, num sábado, fui junto com o Luiz até a casa dela para buscar, né? E depois fazer alguma espécie de promoção. E foi aí que eu a conheci. Nessas alturas, já fazia 2 meses que ela tinha recebido alta. Estava ainda se recuperando. Sei que não era assim um momento para pensar em romance, mas a verdade é que desde que bati os olhos nessa menina, senti alguma coisa especial dentro de mim. Eu não a conhecia nem por fotografia, mas sabe, bastou vê-la aquela primeira vez para eu me sentir encantado. Era uma menina tão doce, tão delicada. O Luiz nos apresentou, inclusive como seu melhor amigo. E quando segurei aquela mãozinha delicada, frágil, para cumprimentá-la, sabe, foi uma emoção assim tão gostosa, principalmente quando ela me sorriu. Repito, sei que não era o momento certo para pensar nesse tipo de coisa, pelo contrário, mas fazer o quê? Foi uma coisa instintiva, aquilo que eu sentia ali naquele instante. Ela ainda estava com parafusos numa das pernas. E, segundo o meu amigo, ia demorar para se recuperar totalmente. Lembro que a gente conversou um monte nesse dia. E, além de bonita, era também uma menina muito, mas extremamente simpática. Pelo fato de ter perdido o namorado, quase noivo, e de ter sofrido aquele acidente brutal, em vez de revoltada, a Suelen até que me pareceu assim bem disposta, conformada, ou pelo menos em parte. Seu sorriso era encantador. Tanto que depois que fui embora, não consegui mais tirar sua imagem do pensamento. Depois que a conheci, eu vivia perguntando dela para o Luiz, sempre querendo saber como que ela estava, como estava indo a recuperação. Como também sempre pedia que ele mandasse um abraço para ela, um beijo. Um dia, ele ficou até meio cismado. Escuta, Gustavo, impressão minha ou você está interessado na minha irmã? Quem, eu? Capaz? Capaz. Você pergunta dela todo dia? Quer que eu mande algum recado especial? Olha, eu fiquei tão envergonhado porque ele tinha percebido. Não devia ser muito difícil perceber. Até porque era como ele dizia mesmo, né? Não tinha dia que eu não perguntava por ela. Mesmo assim, falei que não tinha nada a ver. Era só preocupação. No fundo, eu acho que por sermos amigos, ele até que gostaria se rolasse alguma coisa entre a gente. Só que convenhamos, né? Não era o momento de pensar nessas coisas. Ela tinha sofrido aquele acidente, aquele trauma. Não fazia muito tempo, tinha inclusive perdido o namorado. Naturalmente que estava ainda se recuperando da cirurgia, não só fisicamente, mas do ponto de vista das emoções também, do espírito. Eu ainda estive na sua casa outras vezes, e o Luiz agia como se estivesse empurrando a gente um para o outro. Tudo assim, claro, de um modo sutil. Um dia lembro que ele me chamou de cunhado, na frente dela. E tanto eu quanto ela ficamos tão sem jeitos. Eu principalmente, né? Não sabia onde enfiar minha cara. Só que, sei lá, depois, pelo modo como sorriu, como olhou para mim, ela não me pareceu ter ficado incomodada, não. E detalhe, volta e meia, mesmo estando só nós dois, ele me chamava de cunhado. E às vezes, até eu o chamava assim. Sabe, a gente foi criando esse hábito, essa mania aí um com o outro, como se fosse uma brincadeira. Mas no fundo, só Deus sabe o quanto que eu queria que fosse verdade. O fato é que aos poucos eu fui me encantando por essa moça. Vivia com ela no pensamento.
Sem contar que, de vez em quando, a gente também trocava mensagens pelas redes sociais. E eu pergunto, como não me apaixonar? Um dia, fui lá almoçar com eles e a gente passou a tarde toda conversando. Ela ainda não tinha muita mobilidade, ainda não tinha se recuperado totalmente, mas a gente ficou ali na varanda conversando e foi uma conversa tão gostosa. Até que, pelas tantas, não conseguindo mais esconder o que estava sentindo, acabei criando coragem e falei. Sabe que desde que te conheci que eu sou outra pessoa? Outra pessoa? Ué, como assim? Ah, sei lá. Eu deixei de fazer tanta coisa que eu fazia. Parei de sair, por exemplo, de ficar bebendo em bar final de semana. Balada, então, nem se fala. Faz tempo que eu não vou. Sei lá, não sinto vontade. Às vezes, até prefiro ficar sozinho em casa, olhando as coisas que você posta ali no teu perfil, ou então trocando mensagens com você. Ela ficou em silêncio, assim, olhando para mim. Olha, não fica assustado, viu, senhora? Mas o fato é que desde que eu te conheci, não sei, você despertou uma coisa assim em mim. Quer saber a verdade mesmo? Acho que eu estou apaixonado. A reação dela, quando me ouviu falando aquilo, para minha surpresa, foi esquisita. Ela ficou estranha. Desfez o sorriso, franziu a testa, aí ficou olhando assim para o lado, ficou em silêncio durante um tempão, olhando para o nada. Olha, eu daria tudo para saber no que ela estava pensando naquela hora. Até que ela me encarou e falou: você é uma pessoa muito bacana, Gustavo. Mas eu vou ser bem sincera com você, viu? Não estou com astral para me envolver com outra pessoa. Tudo é muito recente ainda. Você entende, né? Eu perdi o Sandro. Minha vida virou de pernas pro ar. Aliás, olha só o meu estado. Nem sair dessa bendita cadeira eu posso. Desculpa, mas eu acho que não poderia te dar aquilo que você está querendo, está precisando, você entende? Para dizer bem a verdade, acho que você está perdendo o teu tempo comigo. Olha, foi um balde de água gelada na minha cabeça. Imagine como que eu me senti ouvindo aquilo. E ela falou assim, sabe, na bucha. Se bem que, confesso, foi precipitação minha. Imagine, não fazia nem 6 meses ainda que ela tinha sofrido aquele baque, perdido o namorado, não tinha nem se recuperado completamente ainda. No fundo, eu devia ter tido um pouco mais de paciência. Mas é que estava tão apaixonado. Queria tanto que ela soubesse do que eu estava sentindo. No fim, troquei os pés pelas mãos e acabei estragando tudo. Ela ainda falou que, se eu quisesse, a gente poderia continuar amigos, mas só amigos. Era apenas amizade o que ela poderia me dar. Olha, cheguei a sentir uma dor no peito naquela hora. Só que fazer o quê, né? Precisava aceitar, me conformar. Por conta disso, eu mesmo não querendo, acabei me afastando um pouco. Até mensagens para ela, eu parei de mandar. Não foi fácil, até porque eu estava tão acostumado com aquilo, aquele contato, só que não tinha outra coisa a fazer. Iria sofrer se a gente continuasse vendo, sem contar que eu também não queria incomodá-la, né? Até o Luiz ficou chateado quando eu lhe contei sobre aquela minha conversa com a Solane. Como me doeu aquele afastamento. Mas não tinha outro jeito. Não depois daquele fora que ela tinha me dado. De qualquer modo, fazer o quê? O tempo foi passando e eu procurando tocar a minha vida. Volta e meia, o Luiz vinha me falar alguma coisa da irmã. E nessas horas, não nego que eu sentia aquele aperto no peito. Só que procurava não me abalar. Até que alguns meses depois,
O Luiz veio falar. Então, Gustavo, essa semana a Suelen está de aniversário. Não sei se você sabia. A gente vai fazer uma festinha para ela, claro, né? Lá em casa. Você vai, né? Puxa vida, acho melhor não, viu, Luiz? Manda um beijo para ela, um feliz aniversário. Mas como que não vai, cara? Foi ela que pediu para te convidar. Tá falando sério? Mas é claro que eu tô. E ainda ele falou mais. Que ela tinha dito que fazia questão da minha presença. E mais do que isso, que estava com saudade de mim. Nessas alturas, eu já estava até mais tranquilo. Meu coração já não estava doendo tanto, mas bastou ouvir aquilo para ele se incendiar de novo. Resumo, fui a uma loja de perfumaria e comprei um kit bem bacana para ela, com perfume, sabonete, creme para o corpo, tudo que se possa imaginar. Imagine como que eu me senti quando me vi diante dessa menina. E ela estava tão linda. Já tinha inclusive tirado os parafusos da perna. Já conseguia caminhar com mais facilidade. A gente trocou um abraço tão apertado. Eu lhe entreguei o presente e sorrindo, aquele sorriso mais lindo do mundo, ela falou: puxa, obrigado por ter vindo, Gustavo. Você não imagina o quanto que eu estou feliz pela tua presença. Feliz, na verdade, estava eu. Até por ver que ele estava tão bem. Foi nesse dia que trocamos o nosso primeiro beijo. E foi assim um beijo tão inesperado. Porque, meio desacorçoado como eu estava, eu já nem pensava que aquilo pudesse acontecer. Na hora da gente se despedir, depois do aniversário, ela me acompanhou até o portão e a gente ficou ali conversando. Até que, sei lá, a gente ficou se olhando assim, fomos nos aproximando um do outro e trocamos aquele que foi realmente o nosso primeiro beijo de amor. Mais gostoso, mais saboroso do que eu poderia imaginar. Para minha alegria, ela não se retraiu. Pelo contrário, correspondeu ao meu beijo. Nessas alturas, já fazia 1 ano e 2 meses que aquela tragédia tinha acontecido. Provar o sabor da sua boca foi a melhor coisa que podia ter rolado naquele dia, que foi um dia tão glorioso, porque era aniversário dela. Ela tinha me convidado para comparecer. E depois de tudo, ainda aquele beijo, para resumir, começamos ali um relacionamento. Começamos com aquele beijo, aí voltamos a trocar mensagens, a nos vermos, até que a pedi em namoro e, para minha felicidade, ela aceitou. Acho que não preciso nem dizer que minha vida mudou por completo e para melhor, muito melhor. A cada dia que passava, parece que eu me apaixonava mais. Eu tinha certeza tão absoluta de que queria passar o resto da minha vida a seu lado. Até que quando estávamos para completar 6 meses de namoro, aconteceu o impensável. Eu tinha o meu carro, mas o carro começou a dar problema, aí deixei na oficina. Mas como tinha combinado de ver a Suelen, acabei pegando a moto do meu irmão emprestada. Por um dia apenas, 1 dia ou 2. Até hoje me pergunto por que eu fui de moto. Por que, por exemplo, não chamei um carro de aplicativo? E eu digo isso porque assim que cheguei à casa da minha nova namorada, ela, como sempre fazia, depois que estava bem, saiu na porta para me receber. Mas quando me viu descendo daquela moto, tirando aquele capacete, não sei o que houve com ela, mas ela começou a gritar. Mas sabe aquele grito desesperado? Sei lá, parecia um ataque de pânico. Acho que foi isso que ela teve. Claro que depois fiquei sabendo
porque na hora não atinei. Ela ficou tão mal quando me viu chegando naquela moto, tirando aquele capacete, que teve uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, de nervos. Tanto que precisou até ser levada ao pronto-socorro. Lembro que, desesperado, joguei o capacete no chão e fui correndo e acudi. Porque ela chegou a cair no chão. Suelen, amor, o que houve? O que você tem? Fala comigo. Eu fiquei tão desesperado. E juro, pensei que, sei lá, no pior. Até convulsões ela teve. Para se ter uma ideia da gravidade da situação. Deve ter sido invadida por um monte de lembranças ruins. Aquele acidente, a perda do namorado, juro. Eu jamais imaginei que viver chegando de moto fosse causar tanto rebuliço. Para se ter uma ideia, todos que se aproximavam dela, ela tentava afastar. Estava assustada, tomada pelo pânico. Depois que foi medicada, ficou melhor, mais calma. Só que, depois que voltou para casa, a gente teve uma conversa e eu juro, nunca imaginei que ela fosse me falar aquilo. Notei que, além de tudo, ela estava triste, parecia assim meio desanimada. Aí sentei na cama, assim do seu lado. Peguei na sua mão, mas ela puxou a mão de volta. E depois falou sem conseguir me encarar. Gustavo, queria te pedir para você ir embora, tá? Me deixa sozinha, por favor. Deixar você sozinha? Mas por que, amor? Eu não queria deixá-la sozinha. Principalmente naquele momento. Mas aí, a mãe dela, que estava perto, no corredor, ouviu ela pedindo que eu fosse embora. E me aconselhou a seguir aquele conselho. Ela falou que ficaria cuidando da filha e que qualquer coisa me avisaria depois. Imagine o meu estado. Quando voltei para casa. Tudo por causa daquela bendita moto. Ela deve ter tido lembranças ruins quando me viu chegando de moto. E aí teve aquele ataque, aquela... Só que eu nunca imaginei que isso fosse desencadear tudo o que acabou desencadeando depois. Acredite quem quiser, mas até hoje ela não se recuperou totalmente. Tanto que está vivendo à base de remédios. Às vezes eu vou vê-la e ela me pede para ir embora. Já começa a chorar, a gritar. Como se não me quisesse perto dela. Imagine como eu me sinto nessas horas. Não sei se é por conta do remédio, outra coisa, mas me desespero quando ela me pede para sair de perto. E tem horas que ela permite a minha aproximação e até o meu carinho. Numa dessas vezes, que ele estava assim, mais tranquila, mais receptiva, lembro que eu perguntei: você gosta de mim, Sueli? Ela ficou me olhando assim em silêncio. Isso me fez sentir aquele aperto no peito, tanto que eu insisti. Olha, se você achar que eu estou atrapalhando a tua vida, eu juro, eu me afasto. Não quero te prejudicar de maneira nenhuma, pelo contrário. A única coisa que eu quero é te ver feliz. Como também não quero que você fique comigo forçada. Você entende? Mais uma vez ela ficou em silêncio. Fiz um carinho assim no seu rosto. Você sabe que eu te amo, não sabe? E se for pro teu bem, eu me afasto. Mas saiba que eu vou sofrer muito. Sabe por quê? Porque se você ainda não percebeu, você acabou se tornando tudo para mim. Eu preciso de você como do ar que eu respiro. Você percebe o amor que eu sinto? Olha aqui nos meus olhos. Será que você não percebe que você é tudo para mim? Me diga.
Para minha surpresa, nessa hora, ela sorriu. Meu Deus, há quanto tempo que ela não sorria? Foi um sorrisinho assim, contido, tímido, mas depois falou assim com a voz meio sumida, o rosto parecendo iluminado. Você também se tornou tudo para mim, Gustavo. Eu também preciso de você, por isso te peço. Eu sei que está sendo difícil, mas não se afaste de mim. Tenha só um pouco de paciência, eu logo vou estar bem. Logo tudo vai ficar bem. Eu vou voltar a ser a pessoa que eu era. Prometo. Meu Deus, foi um momento sublime demais. Porque juro, eu estava com tanto medo que ela terminasse tudo comigo. Sabia que se precisasse eu faria qualquer coisa, tanto que provoquei. Mas tive tanto medo da resposta, que ela me pedisse para sair da sua vida. Sinceramente, não sei o que faria se ela não quisesse mais me ver. Amo tanto essa mulher, que às vezes chega a doer o peito por dentro, a me faltar o ar, só de vê-la naquele estado. Eu não estava brincando quando falei que ela tinha se tornado tudo na minha vida. Porque ela é realmente tudo. É o meu sol, minha razão de viver, minha luz. O próprio ar que eu preciso para respirar e para viver. Sabe quando uma pessoa ocupa teu pensamento dia e noite, 24 horas por dia, até quando estou dormindo, é só nela que eu penso, é só com ela que eu sonho, é só ela que eu quero. É ela que completa esse ser incompleto que eu sou. É só ela que eu quero a meu lado, porque sem ela do meu lado, não há nada. Não há vida, não há luz, não há sentido. Sem ela, para me fazer feliz, a minha vida também não tem cor. Que bom que ela está melhorando. Que bom, meu Deus, que quando eu perguntei, ela não falou aquilo que eu tanto temia ouvir. Porque, repito, você é meu tudo. Viu, Suelen? Você é meu tudo, meu ar, minha razão de viver. Quero você como minha esposa, minha amiga, minha namorada. A parte que me completa para o resto da minha vida. E na próxima quinta-feira, 11 da manhã, não perca. Sabe, ela falou aquilo e ficou olhando assim para os lados, como se estivesse procurando alguém. Parecia nervosa, assustada. Eu já imaginava que ela fosse me receber mal. Mas sabe, ela estava tão esquisita. Não quis nem conversar comigo, ouvir o que eu tinha para dizer. Simplesmente se desvencilhou e saiu caminhando. E como eu não tive reação assim imediata, demorei para ir atrás dela. Lá adiante, ela acabou entrando num carro e o motorista rapidamente arrancou. Imagine como eu me senti. Quem seria aquele cara? Algum namorado? Bom, só podia, né? O fato é que voltei para casa me sentindo um lixo. Tanto que na semana seguinte fui atrás dela de novo. Quando me recebeu à porta, sua mãe já foi me destratando. Você? O que você quer aqui? Tirou o corpo fora e agora volta com essa cara? Corpo fora? Como assim? Como assim? Não teve peito para assumir teu filho? Meu filho? Mas que conversa é essa de filho? Eu não estou entendendo nada. Trabalho com pintura. E já fazia 2 dias que eu tinha arranjado aquele serviço quando vi aquela menina pela primeira vez. Ela morava na casa do lado. Quer dizer, isso eu descobri com o tempo, porque naquele primeiro dia não tinha certeza. Essa casa que eu estava pintando estava desocupada já fazia algum tempo. O dono estava reformando para alugar. Olha, eu nunca vou esquecer aquele dia.
Lembro que eu tinha dado uma paradinha na pintura? Estava ali, fumando um cigarro, quando vi aquele anjo em forma de mulher se aproximando e entrando por aquele portão. Como eu também estava ali na frente, a gente sorriu um para o outro. Ela entrou pelo portão e antes de entrar na casa, de abrir a porta, deu uma última olhadinha ainda sorrindo. Olha, chegou a me dar aquele friozinho gostoso na barriga. Era uma menina tão bonita. Como eu ainda não sabia nada a respeito dela, fiquei me perguntando se ela realmente morava ali. Provavelmente sim. Voltei para Lida, mas naquela expectativa de vê-la de novo. Volta e meia, eu dava uma olhada assim pela janela para ver se, de repente, ela estava no quintal. Não só naquele primeiro dia, mas nos outros que se seguiram. Até que um dia aconteceu da gente se ver de novo. Devia ser umas 5:30 da tarde. Eu já estava indo para casa, quando ela estava saindo pelo portão. Na verdade, eu saindo e ela chegando. Mais uma vez a gente sorriu um para o outro, só que dessa vez não fui bobo. Perguntei seu nome e ela respondeu com aquela vozinha toda adocicada que se chamava Luciane. Me apresentei também, falei que era pintor, que estava ali trabalhando naquela casa, e ela brincou comigo. Isso você nem precisava falar, né? Eu notei desde aquele outro dia, tua roupa estava toda suja de tinta. Aproveitei que ela me deu aquela abertura, fez aquela brincadeira, e perguntei mais coisas. Onde que ela trabalhava, se ela estava estudando ou trabalhando, se morava realmente ali naquela casa e se ela morava com os pais, sabe? Eu fui perguntando. Moravam ela, sua mãe e sua avó, pelo que ela mesma me contou. Sabe, deu para sentir que era um poço de simpatia, além de bonita. Até que a gente se despediu e cada um seguiu o seu caminho. Olha, foi difícil tirar o rosto dessa menina do pensamento depois. Seu sorriso lindo não saiu mais da minha lembrança. E eu devo dizer que conheci a Luciane numa época que não era nada boa para mim. Não estava sendo nada boa, pelo contrário. Eu estava vivendo um período da minha vida tão conturbado. Tinha me separado há menos de um ano. Tinha um filho de 4 anos com essa minha ex-mulher. Estava tão cheio de dívidas. Até para amigos eu devia. Não conseguia dar conta de pagar tudo. Na verdade, nem a pensão do meu filho. Dava uns trocados de vez em quando e olhe lá. Sabe, não era má vontade. Pelo contrário, era falta de dinheiro mesmo. Olha que fase negra. E, de certo modo, conhecer a Luciane me fez fugir um pouco daquele cenário triste em que eu vivia. E eu digo isso porque, em vez de ficar pensando em coisa ruim, eu ficava pensando nela. Enquanto mexia com a pintura, sua imagem ficava indo e voltando na minha memória. Até que um sábado a gente se encontrou de novo e, num impulso, eu a convidei para a gente sair, fazer alguma coisa. Louco de medo de levar uma invertida, mesmo contando com a simpatia dela. Claro que, primeiro, eu perguntei se ela tinha namorado, sabe, se tinha algum compromisso. E como ela falou que não, resolvi arriscar. Até porque notei um certo interesse da parte dela também. Para minha alegria, ela aceitou. Combinamos um horário e eu fiquei de passar ali na frente da casa dela para apanhá-la de carro. Trocamos um beijinho assim no rosto. Isso, claro, me deixou ainda mais cheio de expectativa. Eram 7h da noite quando a gente se encontrou. E dali, fomos até uma pizzaria. Sabe, há pouco eu falei que a minha situação financeira não andava boa. E é verdade. Quer dizer, não andava boa é apelido. Andava muito ruim. De modo que tive de emprestar dinheiro de um conhecido para poder sair com a Luciane. Verdade seja dita.
Foi uma atitude assim meio irresponsável até, porque eu estava gastando até o que eu não tinha. Mas sabe, eu não queria perder aquela oportunidade. De todo modo, foi uma das melhores noites que eu tinha vivido. E de qualquer forma, foi um período assim que eu esqueci completamente os problemas que tinha no dia a dia. Conversamos um monte. Ela me contou tanta coisa da vida dela. Só que, na hora que ela me perguntou coisas, eu omiti algumas informações. Não perca, é na próxima quinta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de André e Luciane em mais uma edição de A Força do Amor.